As cores fazem toda a diferença na hora em que são combinadas com os tons da nossa pele. É por isso que muitas vezes a gente adora um look e quando a gente experimenta, você fala, ih, mas parece que não ficou tão bom em mim. A gente vai falar sobre coloração pessoal. Conhecer a nossa cartela de cor por interferir e que pode, na verdade, interferir no nosso modo, como a gente se veste, como a gente se maquia. Quem vai ajudar a nos entender sobre esse assunto é a consultora de imagem e estilo, Isabela Morra. Seja muito bem-vinda, boa tarde, seja bem-vinda. Olha que completo isso daqui, seja bem-vinda. Boa tarde, Abi, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu já começo com uma pergunta. Você tá com um look total black. Aí as pessoas falam, eu amo um look preto, mas na minha cartela não tem, porque eles falam que preto não é cor, que preto... Como é que a gente usa, por exemplo, o preto e o branco? Existe isso de não existir na nossa cartela? Existe, tem algumas cartelas que ela não vai ter a presença do preto, nem do branco, mas eu sempre falo que a coloração pessoal é realmente um processo de autoconhecimento. Você conhece sobre as cores, mas você também conhece sobre você. E tão importante quanto saber a regra é saber sair da regra. Então, com a coloração pessoal, ainda que não tenha o preto na sua cartela, não tem problema. Você vai aprender como usar esse preto e ainda assim se sentir favorecida. Que demais. Quando a gente fala em coloração, a gente está falando até de maneira como a gente quer se portar numa entrevista, por exemplo. É necessário a gente saber o uso de cores da nossa roupa para dizer o que a gente também quer transmitir naquele momento? Sim, com certeza, Abi. A gente faz o teste de coloração pessoal e a pessoa vai conseguir saber qual que é a cartela de cores dela. Mas, às vezes, essa cartela de cores pode não ser a mais adequada para a estratégia de imagem dela, para a profissão que ela tem, então, para a rotina dela. Como vai ser feito? Da mesma forma, a gente vai aprender, ela vai aprender ali na prática, no dia a dia, como utilizar aquelas cores fora da cartela e ainda assim se sentir favorecida. Então, por exemplo, um cabelo na cartela, acessórios na cartela, maquiagem na cartela. Então, tem vários outros pontos, vários outros elementos que a gente aplica à cartela de cores e não só as roupas. Boa. Como a gente descobre? Como funciona? Existem tipos? Existem. O teste de coloração pessoal, ele é um teste comparativo. Tá. Então, independente da forma que ele for feita, ou presencial ou digital, aqui a gente está com todo o material que é utilizado no teste presencial. Mas ele sempre vai ser comparativo. Então, o que isso quer dizer? Eu só consigo bater o martelo, finalizar um resultado, fazendo o teste, passando os tecidos no rosto da pessoa. Então, eu estou olhando para você. Eu poderia supor qual é a sua cartela, mas eu não consigo afirmar. Por quê? Porque no Brasil a gente é um país com muita miscigenação. Então, ainda que você tenha características visuais, pode ser que a sua pele reaja de outra maneira. Então, nada substitui o teste. Então, a pessoa senta numa cadeirinha, a gente pega esses tecidos e aí a gente vai abrindo eles um por um, cada etapa, e passando, comparando, até a gente chegar ao resultado final. E você vai comparando com tom de pele? Com tom de pele, cabelo. Então, essa comparação é sempre a reação do rosto. A gente coloca esse tecido aqui nessa área, né? Se a pessoa tiver o cabelo descolorido, por exemplo. Aí a gente coloca um tecido cinza aqui, que é para neutralizar aquele impacto de cores que poderia dar. Por quê? Porque aquele cabelo que ou é num tom de ruivo que não é dela, ou num tom de loiro que não é dela, pode dar alguma interferência. E na coloração pessoal, a gente sempre está buscando a harmonia das características naturais de determinada pessoa. Então, a gente neutraliza essa parte para não haver qualquer interferência. Então, é um teste que não pode ter maquiagem, não pode ter filtro solar, não pode ter nada que interfira. O rosto precisa estar lavado, esfoliado, da forma mais natural possível, a iluminação. Então, por exemplo, aqui no estúdio, a gente não conseguiria simular um teste para as pessoas de casa verem, por causa da iluminação. Que interessante, muito bom. E aí chega o caso, por exemplo, de você falar para uma pessoa, olha, eu sei que seu cabelo é loiro, mas não combina tanto com você. E se você fizesse tal estilo, acontece? Acontece. E a pessoa muda? Muda. Em muitos casos, o problema não é o louro, mas é a técnica que a pessoa faz. Então, por exemplo, quando a gente começa o teste, aqui a gente está com as cartelas, né? Verão, inverno, primavera, outono. Antes da gente entrar na parte da cartela, a gente analisa a TIP. O que é a TIP? T de temperatura, intensidade e profundidade. Então, tem algumas características que são analisadas antes de entrar na própria cartela e, além disso, o contraste pessoal. O contraste pessoal, ele interfere muito
no cabelo de determinada pessoa. Por quê? É a diferença entre tons claros e escuros que a gente tem no rosto. Então, por exemplo, o pessoal de casa deve conseguir reparar que eu sou uma pessoa que eu tenho um alto contraste. O meu cabelo é muito escuro, os meus olhos são muito escuros, a minha sobrancelha e a minha pele é bem clara. Então, isso dá uma alta diferença entre tons claros e tons escuros. Eu, por exemplo, já tentei ser loura. Não deu certo, porque eu abaixei demais o meu contraste. Mas caso eu quisesse mechas, não teria problema, eu conseguiria fazer. Como? Começando essa mecha um pouquinho mais abaixo da raiz, para quê? Para manter essa profundidade natural. Então, eu acabaria mantendo, ainda que abaixasse um pouquinho o contraste, a naturalidade da sobrancelha, do cabelo e dos olhos. Que perfeito. E como a gente descobre essas cartelas? Que todo mundo fala, eu quero minha cartela, eu quero saber o que eu sou. O que a gente tem? São verão, por exemplo, no verão, todos eles têm várias situações, que são vários estilos de cores, tipos de cores? O verão ele vai ter características mais próximas, tá vendo? Até se a gente pegar a cartela aqui, ó, pro pessoal de casa ver, tem pouca variação entre o verão. Então, foi até curioso que a gente estava conversando ali, o verão ele é uma cartela de temperatura fria. Geralmente, algumas pessoas associam a temperatura que a gente está sentindo na pele, mas não é isso. Então, o verão, ele é uma cartela de cores que ele tem mais adição de azul, ó. Tá vendo? As cores são mais frias, ao contrário, por exemplo, de uma primavera e de um outono. Que aí já são cores... A primavera são cores mais intensas, mais vivas e quentes, enquanto o outono são cores quentes, só que mais opacas, mais suaves. Que interessante! Que demais! E como que você vai verificando isso? Por exemplo, o que significa verão suave, verão frio, verão claro? A gente fala que esse nome é o sobrenome de cada cartela, né? E aí, por exemplo, frio é a característica principal. A pessoa que ela tem uma cartela de verão frio, a temperatura dela é fria e é a principal característica da pele dela. Então, quando a gente está passando os tecidos, por exemplo, provavelmente ela vai sentir uma grande diferença de alteração de um tecido para outro quando eu comparar um tecido frio com um tecido quente. Porque é a principal característica da pele dela. Então, por exemplo, eu sempre falo com as clientes o que você deve evitar. Você tem uma pele verão frio. Então, o que é a primeira coisa que você deve evitar? Cores muito escuras, porque o verão ele tem uma cartela um pouquinho mais clara, mas cores quentes, porque a sua principal característica é a temperatura fria. Se eu pegar outra cartela de exemplo, por exemplo, outono suave. A principal característica é a suavidade. O outono suave ele tem cores mais opacas, são cores que têm mais adições de cinza. Então, se você colocar uma cor muito brilhante, muito intensa, como as cores da primavera, você vai sentir muita diferença. E como que eu sei, por exemplo, geralmente as pessoas do verão, por exemplo, elas têm uma tonalidade de pele, tom de cabelos diferentes, a gente consegue dizer mais ou menos o que cada um seria ou não? Olhando para a pessoa, qual seria a cartela dela? Ou se, por exemplo, tem características específicas. Geralmente, quem é de verão tem a pele clara e o cabelo assim. Geralmente, as pessoas de verão são pessoas que vão ter peles mais claras, vão ser louras, mas, conforme eu falei, no Brasil não é uma regra. A gente não pode afirmar isso, porque como a gente tem muita miscigenação, também pode acontecer de ter alguma exceção. Então, a mesma coisa no inverno. Geralmente, o inverno, a minha cartela é o inverno brilhante. Então, geralmente, pessoas que são da cartela de inverno possuem características próximas à minha. Tem um alto contraste, tem um cabelo mais escuro, esse olho mais escuro, mais fechado, marrom, mas também acontece exceção por causa dessa miscigenação. Por isso que a gente sempre fala que nada substitui o teste. E olha que legal, a do inverno, elas são cores fortes, né? São. A gente pensa no escuro, mas são cores fortes. Eu falei pra você que a gente analisa a TIP, né? A TIP é temperatura, intensidade e profundidade. A profundidade é se a pessoa reage melhor a cores claras ou a cores escuras. Então, por exemplo, o inverno, ele é uma cartela que ele tem uma profundidade alta. Então, são pessoas que vão reagir melhor a cores escuras. Que interessante isso. Vamos para essas daqui pra gente mostrar também? Aqui, ó, Abby, a gente consegue ver bastante a diferença entre a intensidade e a suavidade. Então, por exemplo, aqui, ó, outono suave, vou até colocar do ladinho aqui, ó, e primavera brilhante. São características opostas. A primavera brilhante é a mesma coisa que intenso. Então, é realmente o brilho, são cores mais vivas. E o suave, igual eu falei, são cores mais apagadas, mais opacas, tem mais adição de cinza na composição deles.
Que interessante. Se a pessoa sabe qual que é a dela, por exemplo, ela ganha uma cartelinha dessa. Sim, É isso? isso. Aí ela tem que pensar o quê? A roupa tem que ser assim, mas eu não gosto dessa roupa. Como é que a gente vai se montar, então, para ficar de acordo com a nossa coloração? Quando ela recebe essa cartela, além dessa cartela, ela também recebe um arquivo sobre como combinar as cores. A gente senta, a gente conversa, a gente analisa a maquiagem dela para saber o que tá na cartela, o que não tá. Porque é muito mais fácil para uma consultora fazer essa identificação de cores do que a pessoa que acabou de descobrir. Mas aqui atrás, ó, a gente também tem informações. Então, a gente tem neutros da própria cartela, cores nudes, cores universais, que são cores que combinam com tudo, e ela também te dá possibilidades de sugestões. Então, essas sugestões aqui, ó, são mais coloridas, para uma pessoa que gosta mais de cores. Aqui já são tons mais neutros. A mesma coisa vem a maquiagem, então, essa maquiagem mais alaranjada, com um tom de rosa mais queimado. Tá vendo? Então, a gente tem diversas possibilidades aqui que vai explicando a cor dos metais. Os acessórios são muito importantes porque eles reagem o tempo todo com o nosso rosto. Então, por exemplo, aqui a gente tá com a cartela, ó, de primavera quente. A gente vai ter o dourado e o rose gold. Não tem prata aqui. Não tem prata. Que Por que não tem prata? Porque é primavera quente. Então, a temperatura é a principal característica. E aí, o prata não vai reagir. Isso não acontece, por exemplo, ó, primavera brilhante. É uma cartela quente, assim como a primavera quente. Pode ir segurando assim na mão para mostrar. Mas ele tem a presença do prata. Que legal. É claro que esse prata, ele tá na terceira posição. Sim. Ele não é a sua preferência. Mas não vai ter tanto impacto quanto uma cartela que a gente chama de pura, digamos assim. Porque a temperatura é a principal característica dela. Então a gente pode, de repente, acertou na roupa, acertou na maquiagem, mas se de repente o acessório não tá ali, você pode estragar tudo. Pode ser. E ele pode fazer o contrário, ele pode também facilitar a nossa vida. Então, às vezes, a gente precisa usar uma roupa fora da cartela, né? Às vezes, a gente quer fazer uma combinação mais ousada. Se a gente coloca esse acessório na cartela, ele facilita demais a nossa vida e a nossa comunicação visual, né? Porque cor é comunicação. O tempo todo que as pessoas estão nos vendo, estão nos notando, elas estão pensando sobre o que a gente está querendo com aquela imagem. Por isso que quando a gente fala, eu, por exemplo, sou bem assim, eu tô inteira de preto hoje. Aí, pra não parecer assim muito branca, vou passar um batom vermelho, porque daí ele dá parece que ele me anima um pouco. Sim. E a gente muda na maquiagem o estilo da roupa, por exemplo. É verdade. Exatamente isso. Boa. Então, a gente vai sempre equilibrando todos os pontos, pra gente sempre estar no nosso melhor cenário. E aqui, quando você mostra a cartela, por exemplo, você tem as opções. Aí, por exemplo, do batom. Sempre Sim. o que tá primeiro é o que é a melhor opção ou não? Não, do batom não. Só dos metais. Só dos metais. Todos os outros, tudo isso é opção. Então, numa cartela dessa aqui, que era a primavera quente que a gente estava mexendo, todas essas cores são opções. Então, a cartela, ela não limita, ela facilita a sua vida. Porque quando você compra peças de roupa ou de acessórios que tenham a mesma característica, né? Fica mais fácil que a gente multiplique esses looks e essas combinações. Que interessante aqui ter os cabelos, por exemplo, aqui não tem nenhum loiro. Nessa daqui, essa é qual? Outono escuro. Ele tem uma profundidade maior. Se a gente já muda para um outono quente, um outono suave, ó. Já tem. Já tem o louro, mesmo sendo outono. É porque esse é o outono mais escuro que existe. E aí você vai pela temperatura também. Pela temperatura. O outono é uma cartela, é uma estação que é quente. Ele tem uma temperatura quente. Que demais! O que é isso aqui que você trouxe? Isso aqui são os cards da TIP, que eu falei, lembra? Então, a gente analisa a temperatura, a intensidade, a profundidade. Então, por exemplo, ó, vou pegar dois aqui pra gente... Vou deixar... Esse aqui é o intermediário, mas quando a gente fala sobre intensidade, se a cor é mais intensa ou mais suave, é exatamente essa a diferença, ó. Esse card aqui, ele é mais intenso, ele é mais brilhoso, ele é mais vivo. Esse aqui, ele é mais suave, então vai ter mais adição de cinza. E aí a gente compara pra gente ver qual desses cards a pessoa, a pele dela vai reagir melhor. E as diferenças que a gente nota na pele é porque essa pele vai ter viço, vai ter brilho, vai ter uma marcação menor de olheiras. Então, é realmente dar aquele ar de saúde. É o que você falou logo no começo. É aquele motivo que você
compra uma blusa igualzinha da sua amiga e ficou maravilhosa nela. E você não ficou daquela forma. E aí, se você gostou muito dessa blusa, você vai ter que, né, olhar a sua cartela para ver o que você pode fazer para melhorar essa Cabelo na combinação. cartela, acessórios na cartela, Maquiagem. maquiagem, tudo pra gente conseguir equilibrar. Que demais. Aqui também tem as combinações, porque às vezes a gente tinha muito essa coisa, o rosa nunca que combina com verde, por exemplo. E aí a gente começou a usar rosa e verde, todo mundo, nossa, mas até que fica bonito. Também tem combinações assim Sim, pra ó, gente montar. Todas as cartelas têm essa lâmina, né, que a gente fala, de combinações, Que ó, legal isso aqui. com cores da cartela. Aí você não Então erra, aqui tem minha 2 gente. cores, aqui tem 3 cores, tudo para você conseguir fazer essas combinações, além do material que a cliente sempre recebe. E tem alguma ordem, por exemplo, parte de cima e parte de baixo de roupa ou não? Não tem essa ordem necessariamente, mas a cartela de cores ela vai influenciar muito mais na peça de cima. Então, a calça tá. que você estiver utilizando, ela não vai fazer essa interferência no seu rosto. Ela não vai deixar a sua pele mais viçosa ou mais brilhosa. Mas quando a gente tá com todo o guarda-roupa combinando, fica mais fácil. Maravilha, então boa dica. Se você quer usar a calça que a sua amiga comprou, por exemplo, né? A calça pode. A blusa, de repente, você vai ter que combinar com outras coisas, porque é o reflexo daqui pra cá. Exatamente. Gente, que demais. Por isso que às vezes a gente põe uma roupa e a gente fica com cara de triste. É exatamente isso. A cara sabe? É uma cara de triste e você não consegue, no primeiro momento, identificar por que a roupa não ficou boa, já que ela era tão bonita. Então, minha gente, se as pessoas ficam assim, ai, você tá bem hoje? Quando a pessoa começa a perguntar, você tá bem hoje? Tá com uma cara de triste, fala assim, é só a combinação que não tá boa, viu, gente? É isso que você vai responder. Depois você vai aprender sua cartela e não vai ficar mais com cara de triste, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sabe? Muda muito, impacta muito, e não só na comunicação, né, que a gente falou de como as pessoas estão te enxergando, mas como na forma que você tá se vendo no espelho. Muda o seu dia, muda a sua rotina, você começar se olhando no espelho e gostando do que tá vendo. Agora, uma pergunta que não quer calar. Fiz uma vez a minha coloração, pode mudar? Não, a sua cartela de cores não muda, então se você fez uma vez, não tem qualquer alteração, qualquer necessidade de repetir o teste. A única coisa que pode alterar é o contraste pessoal, porque conforme eu falei, eu já havia sido loura, então eu abaixei o meu contraste pessoal, mas a minha cartela de cores é a mesma para sempre. Então faz a sua, né? Vai facilitar a sua vida. Tem até combinação aqui, dizendo tudo que você pode combinar. Eu adorei. Seja sempre muito bem-vinda Muito na obrigada, nossa casa. Abby. Obrigada. Eu adorei. Acho que fica bem mais claro pra gente assim. Tem um negócio desse aqui, ó, facilidade. Põe na bolsa, você sabe sempre. Até você Fica decorar. ótimo. Até decorar, né? A cliente recebe digital também, então pesquisa no telefone, é uma maravilha. Adorei. Você de casa tem alguma dúvida, quer fazer mais perguntas? Aproveita para falar com ela, ó, @imagem_com_Isabela, tá aparecendo para você aí na tela. Um beijo. Muito obrigada, Abby. Boa tarde. Está lindíssima de preto. Muito obrigada. E eu amei. O look Obrigada, rosa. obrigada. Coisa boa, não é, minha gente?